lá! Você já parou para pensar o que de fato nos torna quem a gente é? Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência que busca responder exatamente essa pergunta. Usando como base material de pesquisa do Dr. Siciliano, vamos investigar as forças que nos moldam, sabe? Desde os nossos genes até a cultura em que a gente vive. Vamos nessa? Pois é, tudo começa com essa pergunta gigantesca, uma que, no fundo, todo mundo já se fez um dia. Por que algumas pessoas amam uma festa cheia de gente e outras preferem a paz de um bom livro? Como é que a gente aprende a andar, a falar, a pensar? A busca por essas respostas, bom, é o coração da ciência do desenvolvimento humano. Basicamente, a ciência do desenvolvimento humano estuda como a gente muda e também como a gente permanece o mesmo ao longo da vida. E essa é uma área que, olha, passou por uma transformação e tanto. Antigamente, o foco era quase todo na infância. Hoje, os cientistas já sacaram que o desenvolvimento é uma jornada que dura a vida inteira, da barriga da mãe até a velhice. E essa jornada de conhecimento, ela foi longa, viu? Começou lá atrás, séculos atrás, com as grandes ideias de filósofos como Locke e Rousseau. Aí vem um momento chave. No final do século XVIII, a infância finalmente passou a ser vista como uma fase super importante. Isso preparou o terreno para que, já no século XX, a psicologia do desenvolvimento nascesse como ciência de verdade. E a grande virada mesmo aconteceu nos anos 60, quando o pessoal expandiu o olhar para entender o ser humano em todo o seu ciclo de vida. Ok, mas para desvendar esse quebra-cabeça, os cientistas se concentram em 3 influências principais. Pensa neles como os 3 pilares que constroem quem a gente é: a hereditariedade, o ambiente e a maturação. Bora dar uma olhada em como cada um deles entra nessa conta? Primeiro, a hereditariedade. Ela é tipo o legado genético que a gente recebe dos nossos pais. É ela que nos dá o nosso genótipo, que é como se fosse a planta baixa de uma casa, sabe? O código genético único. Já o fenótipo é a casa já construída. São as nossas características que todo mundo vê, tipo a cor do olho, a altura e até umas tendências de comportamento. É o projeto genético em ação. Mas o mais fascinante é ver como esse projeto genético interage com o ambiente. O filósofo John Locke uma vez imaginou a mente como uma tábula rasa, uma tela em branco onde a vida, as experiências, vão pintando a nossa história. E quando a gente fala ambiente, é tudo mesmo. A família, os amigos, a escola, a cultura ao redor, até a época em que a gente nasceu. E o terceiro pilar é a maturação. Pensa nela como um tipo de cronograma biológico que já vem com a gente. É a sequência natural de mudanças, como o estirão que acontece na adolescência. Mas aqui está o pulo do gato. Mesmo esses processos que parecem automáticos, como aprender a andar, precisam do estímulo certo do ambiente para acontecer. A biologia dá o potencial, mas é a experiência que faz a coisa rolar. Beleza, então a gente já viu o que influencia nosso desenvolvimento. Mas e como? Como é que os cientistas descobrem tudo isso? A resposta está no método científico, um processo bem rigoroso para transformar simples dúvidas em conhecimento de verdade em que a gente pode confiar. E esse processo segue quase um roteiro de descoberta. Tudo começa com uma pergunta, uma pulga atrás da orelha. A partir daí, o pesquisador monta um plano, um mapa para a investigação. Depois, é mão na massa, coletar e analisar os dados. E no fim dessa jornada, a gente chega no conhecimento, em resultados que podem confirmar ou até virar de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia, construindo novas teorias. Agora, um ponto que não dá para pular, e que o material do Dr. Siciliano enfatiza muito: quando a pesquisa é com gente, a ética não é só um detalhe, é a base de tudo. O respeito pela dignidade, pela proteção e pela liberdade de quem participa é sagrado. Aqui no Brasil, a gente tem diretrizes super sérias do Conselho Nacional de Saúde que garantem que a ciência avance sempre protegendo as pessoas. Bom, dentro dessa estrutura ética toda, os cientistas usam diferentes ferramentas e, digamos, diferentes lentes para observar o desenvolvimento humano. Vamos ver como eles escolhem a abordagem certa para cada tipo de pergunta que eles têm. Existem 2 grandes abordagens, né? A quantitativa é a que lida com números. Ela quer saber o que e quanto, buscando ter uma visão geral estatística. Já a qualitativa busca profundidade. Ela pergunta por quê e como, mergulhando nas experiências de cada um. Pensa assim: uma nos dá um mapa geral, a outra nos conta as histórias das pessoas que vivem nesse mapa. E juntas, elas dão uma visão muito mais completa. E os objetivos da pesquisa também mudam. Às vezes, o objetivo é só explorar, quando o cientista está, desbravando um assunto novo. Outras vezes, a pesquisa é descritiva, ou seja, ela quer pintar um retrato bem detalhado de alguma coisa.
E no nível mais profundo, a gente tem a pesquisa explicativa, que é a que tenta descobrir as causas, o porquê de as coisas serem como são. E no final das contas, todo esse trabalho, toda essa coleta de dados, essa análise cuidadosa, tudo isso tem um propósito maior. O objetivo final dessa jornada científica toda é construir algo realmente sólido e que dure. E esse propósito é construir teorias. E olha, na ciência, teoria não é achismo não, viu? Uma teoria é uma estrutura que organiza tudo o que a gente sabe. São explicações fortes, testadas, que nos ajudam a entender coisas super complexas e às vezes até a prever o que pode acontecer. E os frutos desse processo científico mudaram o mundo. Pensa só em Piaget, que nos mostrou como o pensamento das crianças se desenvolve em fases. Ou em Vygotsky, que sacou a importância da interação social para a gente aprender. Pensa em Skinner e o poder do reforço. Ou nas teorias do Freud, do Erikson e do Paul Baltes. Cada uma dessas ideias gigantes nasceu desse processo rigoroso e mudou para sempre o jeito que a gente se enxerga. O que nos leva a pensar, né? Essa jornada científica para entender o ser humano está muito longe de acabar. Cada resposta que a gente encontra, na verdade, abre um monte de perguntas novas. A hereditariedade, o ambiente e a maturação continuam nessa dança super complexa. E a pergunta que fica no ar é: o que mais a gente ainda vai descobrir sobre o que nos torna nós? A investigação continua.